No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 14 erros mais comuns na hora de se criar uma apresentação. E, independente se você for criar uma apresentação, seja para sua escola ou então para sua faculdade ou até mesmo para o seu serviço, eu tenho certeza que se você parar de cometer esses 14 erros, a sua apresentação vai ficar muito melhor, a galera vai prestar muito mais atenção e a galera vai ficar muito mais interessada na sua apresentação do que se você continuar errando esses 14 erros. E eu falo isso porque eu parei de errar todos esses 14 erros e minhas apresentações ficaram muito melhores. Eu comecei lá desde o ensino médio, todo mundo reparava, na faculdade foi a mesma coisa e até no meu serviço, quando eu uso também, isso me ajuda demais. E geral começou a reparar que as minhas apresentações estavam diferentes e todo mundo que veio me perguntar, e eu também passei essas dicas, seja meus familiares ou então meus amigos também, todos eles também conseguiram parar de errar, né, e conseguiram fazer apresentações muito melhores. Então fica até o final e não cometa mais esses 14 erros que eu vou passar aqui para vocês. Bom, então nada melhor do que eu falar esses 14 erros para vocês, mostrando uma apresentação que eu criei justamente para mostrar esses 14 erros que vocês têm que parar de cometer. Bom, então vamos agora para a tela do meu computador para vocês acompanharem de perto como é que eu criei essa apresentação. Já começar aqui pela capa, vocês têm que entender que a capa ela tem que ser simples, tem que ser uma parada mais direta e tem que ser bem leve, não pode ser um negócio muito pesado, sabe? E o primeiro erro de todos é justamente falando sobre a capa. Para de escrever a apresentação na capa, velho, isso não faz sentido. Você vê num livro, na capa dele escrito capa, não faz sentido nenhum você escrever a apresentação na sua apresentação. E a capa é uma das coisas mais importantes, porque se a pessoa que está vendo você, ela se desinteressar ou ela não querer mais ver a sua apresentação logo na capa, que é o mais comum, o resto da sua apresentação praticamente está perdido. Então, para de gastar espaço na sua apresentação escrevendo a apresentação, não faz sentido nenhum isso. Então é muito melhor, sei lá, você colocar o tema, você simplificar mais o tema e colocar um negócio mais chamativo. Bom, e o segundo erro que eu vejo geral fazendo é falar o óbvio, ou seja, para de começar a apresentação falando que você estava ali, que você se preparou para fazer essa apresentação, que você fez a apresentação do trabalho de escola. Pô, todo mundo sabe disso, é uma parada muito óbvia. Todo mundo que tá ali te esperando sabe que você se preparou, então você não precisa ficar repetindo que, eu preparei essa apresentação e vou começar com o primeiro slide. Pô, já começa de uma vez, não adianta você ficar falando o que é óbvio, não subestima a sua audiência, porque quem tá ali sabe que você já tá ali para isso. Então é muito melhor você começar falando algo que tenha alguma relação com a sua capa, justamente para captar a atenção da pessoa e fazer com que ela queira fazer a ligação entre o que está na capa, entre o que você falou, e aí ela começa a se interessar no restante da sua apresentação. Bom, o terceiro erro que muita gente comete também é não aceitar crítica, não aceitar a galera conversando com você. É lógico que tudo tem seu tempo. Na hora que você quer passar o seu conteúdo, na hora que você quer passar o que você está falando, você não pode não aceitar sugestões, você não pode não aceitar críticas nem nada do tipo. Abre um momento durante a sua apresentação justamente para a plateia interagir, e por mais que você não concorde com as coisas que a plateia falou, agradeça esse feedback que ela trouxe, tenta expor, né, o porquê que você não concorda com aquilo e segue em frente, mas não seja aquele tipo de pessoas que não aceita nada. Bom, outra coisa que eu vejo muita gente fazendo também na hora de começar a apresentação é virar e falar assim: eu sei que vocês não queriam estar aqui, eu sei que vocês não queriam perder tempo com essa apresentação. Pô, velho, para de falar isso. Se você já tá falando isso a pessoa, ela vai colocar na cabeça: realmente eu não queria estar ali, realmente eu não queria perder meu tempo com essa apresentação. Seja confiante no que você está trazendo, e sim, a pessoa vai querer estar ali porque você está trazendo uma coisa de conteúdo, porque você está trazendo uma coisa profunda, um conteúdo que ela vai querer sim ver. Se você já começar falando que ela não ia querer, ela realmente não vai querer. Então esse é um erro que você tem que parar de cometer, porque isso atrapalha demais. A galera realmente começa a desanimar depois que você já colocou isso na cabeça dela. Tá, o quinto erro que muita gente também comete, pode ser que talvez você não cometa, mas você já viu algum amigo seu, sei lá, alguma pessoa do seu grupo, algum integrante cometendo esse erro, que é o seguinte: você vai lá, prepara a apresentação, os slides todos bonitinhos, e vem a pessoa e solta todo o conteúdo no primeiro slide. Ou seja, ele não usa nenhum dos outros conteúdos, já sai falando tudo pra frente. Isso é porque ele não se preparou e saiu embolando tudo, e o conteúdo que era pra ele falar no terceiro slide, ele já tá falando no primeiro, e isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque slide serve justamente para ajudar a sua audiência, o pessoal que tá te vendo, a entender melhor o que você tá falando. Se você já embola o conteúdo tudo na primeira fala que você tá soltando, e o slide que ele tá lá atrás não tem nada a ver com o que você tá falando, a pessoa vai ficar confusa e ela não vai conseguir fazer essa associação. Então, relaxa, vai dividindo os conteúdos, se prepara para isso, treina antes e deixa cada conteúdo para cada slide. Não adianta você ir apressado e querer passar todo o conteúdo de uma vez. Bom, o sexto erro, que isso aí todo mundo vê demais, é você pegar, copiar o texto que você fez ali do Word e jogar no PowerPoint, ficar aquele tanto de texto na imagem. Isso é extremamente cansativo, véio. Para de subestimar a sua audiência de novo. Se você vai escrever tudo ali
no PowerPoint, para que você vai falar sobre isso? Sua audiência sabe ler. Se você está escrevendo tudo ali no PowerPoint, para que você está falando de novo? Então, ao invés de fazer isso, deixa uma coisa bem sucinta, um negócio bem resumido para a pessoa salvar aquele conteúdo ali e aí você falar coisas diferentes, justamente para não ficar um slide muito carregado. Além de ser cansativo para os olhos mesmo, a pessoa vai estar vendo e ainda te escutando. Então, isso é um erro que muita gente comete, você tem que parar de fazer isso. Bom, e esse é o sétimo erro, que é o mais clássico de todo, que é você ficar lendo os slides. Sabe quando você não sabe a apresentação e aí você não lembra de nada e você acaba lendo na hora que você acabou de fazer a apresentação, você não lembra, e aí, ou então algum integrante do grupo fez e caiu, jogou na sua mão, você não se preparou antes e aí você acaba lendo o slide? Não subestime a sua plateia, provavelmente todo mundo que está ali sabe ler. Então não adianta você ficar lendo porque você está subestimando eles. Então é muito melhor você sintetizar o conteúdo, resumir e treinar a sua apresentação antes, para justamente você não ter que ficar lendo na hora. Bom, aqui é um cuidado que você tem que tomar, que às vezes a gente acaba empolgando na hora de criar uma apresentação, só que fica um negócio muito papagaiado, um negócio muito exagerado, e fica aquela apresentação toda exagerada, sabe? Isso não é nada perto de algo profissional, cara. Você tem que deixar uma animação mais suave. Não adianta ser aqueles negócios que você entra cano, assim, que você coloca nas apresentações, ou então aqueles efeitos que você coloca um tanto de quadradinho pra imagem aparecendo. Isso fica muito exagerado, e não é nessa pegada que você tem que levar a sua apresentação. O nono erro, que é muito comum, a maioria das pessoas que estão vendo a sua apresentação, elas acabam ignorando os gráficos. Sabe aquele gráfico que você cola lá, que você coloca, que não dá nem pra ler, que fica aquelas letrinhas pequenas? Isso acaba levando a galera que tá vendo parar de prestar atenção, justamente por ser uma coisa que no psicológico da pessoa ela acaba ignorando. Então para de colocar todas as informações no gráfico, e a melhor opção é você diversificar os dois, colocar um gráfico e deixar um texto resumindo, e principalmente você explicando aquele gráfico e falando um pouquinho sobre aquele texto que você colocou ali no seu slide também. Então comenta aqui embaixo se você conhece alguma pessoa que comete algum desses erros, marque ela aqui e mostra pra ela parar de fazer esses erros também. Décimo erro mais comum, que isso eu vejo geral fazendo também, é a famosa apresentação Frankenstein. Ou seja, é aquela apresentação que você pegou uma imagem dali, pegou outro texto ali, pegou outro gráfico dali, fez uma animação, juntou tudo e virou aquele monstro de apresentação, que todo mundo fica perdido na apresentação, você não entende nada do que está ali. Então é muito melhor que, se a sua apresentação está ficando muito carregada, passa para o próximo slide, resume de um jeito melhor. Às vezes, se você está trazendo muita coisa sobre aquele tema específico, é porque realmente está coisa demais e não precisa desse tanto de informação. É melhor você deixar uma imagem, um textozinho e você falar principalmente, não precisa você levar tudo aquilo. Ou então, se realmente você julgar que é necessário, divide em outros slides, mas não deixa um slide muito carregado, não. Um negócio muito cheio que fica todo avacalhado, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E o 11º erro, que isso eu vejo muita gente fazendo também, que às vezes você empolga na hora de fazer a sua apresentação, é colocar aqueles barulhos, aqueles sons nas apresentações, sabe? Você coloca um barulho de palma, ou uma parada, uma bola, um barulho de gota. Esses barulhos só acabam distraindo as pessoas e elas tiram o foco do que é realmente importante. Então, às vezes, você tenta colocar um som para ficar um negócio mais chamativo, mas está fazendo exatamente o contrário. A pessoa vai começar a prestar mais atenção e vai se distrair do que realmente ela tem que focar. Então, é muito melhor você deixar a apresentação suave e não colocar barulho nenhum e deixar a sua audiência focada no que você está falando mesmo. Outra coisa também que é muito comum, né, que é o nosso 12º erro, é você ir falando poucas coisas durante a apresentação e chegar no final da apresentação e resumir tudo. Isso não faz sentido nenhum. E uma coisa que eu vejo geral fazendo também é não falar nada durante a apresentação e aí chega no final ela quer resumir a apresentação toda. Isso não faz sentido nenhum, vai ficar muito carregada, a pessoa não vai conseguir captar tudo aquilo que você está querendo falar. Então é muito melhor você ir falando aos pouquinhos todo o conteúdo e no final, se fizer sentido, ou então às vezes você vai dividindo, por exemplo, passou 5 slides, você dá uma resumida, passou mais 5 slides, você dá uma resumida, e resumindo em tópicos apenas, porque presta atenção, você ficou 1 hora apresentando, aí depois você resumiu tudo aquilo que você está falando em 10 minutos, você está falando para sua audiência que ela perdeu 1 hora, que tudo que você falou poderia ter sido falado em 10 minutos. Sua audiência vai ficar bolada, porque você fez gastar 1 hora da apresentação dela ali, sendo que você poderia resumir tudo em 10 minutos. Então isso não faz sentido. Então no final só dá uma reforçada nos pontos principais, não precisa resumir tudo. Bom, a 13ª dica que eu vejo muita gente fazendo também na hora de apresentar os slides é ficar gritando no meio da apresentação: passa esse slide aí pra mim, fulano, passa pro próximo. Isso acaba distraindo de novo a sua apresentação. Então, se realmente não der pra você ir lá e passar os slides, porque você vai ficar muito escondido, o computador tá longe, combina com alguma pessoa que vai passar pra vocês algum gesto, sei lá, faz um gesto assim, combina com ela que tá, o gesto assim é pro próximo slide, mas não sai gritando, passa pro próximo. Isso distrai totalmente a sua audiência, ela tava prestando atenção em você, e você começa a gritar, passa pro próximo.
próximo, deixa eu ver o próximo slide, vai pro próximo slide. Isso acaba cansando a sua audiência também, porque uma hora tem que prestar atenção numa coisa, outra hora tem que prestar atenção em outra coisa. Então, se realmente não der pra você passar, se não tiver aquele passador de slides e não der pra você tá passando, combina com uma pessoa, alguns gestos, sei lá, cria um tipo de comunicação entre você e essa pessoa que vai passar os slides, pra ficar um negócio que só vocês estão entendendo e não vai distrair a audiência. Bom, e esse 14º erro que eu vejo muita gente fazendo também é colocar lá no final da apresentação um obrigado. Não faz sentido você terceirizar esse serviço de agradecer. Tá passando esse papel pro slide, sendo que é uma coisa que você poderia falar. Então, vai, agradeça a sua audiência, mostra que realmente que eles também têm que agradecer o que você trouxe para eles e não ficar colocando o slide final de obrigado, que fica aquela mesma coisa lá do início que eu passei para vocês. Parece que eles estavam sendo obrigados, né, a passar o tempo deles ali, que eles estavam gastando tempo e não que você estava trazendo conteúdo para eles. E esse slide final de obrigado, geral faz isso praticamente, e é um negócio que você não finaliza bem a sua apresentação. Você pode agradecer sim, mas isso você ainda terceirizar esse papel para os slides, né, fazerem isso por você, fica ruim e não pega bem, saca? Então, ao invés de você colocar lá um obrigado, deixa o seu contato para a galera relembrar, né, quem que fez e tudo mais, os integrantes do grupo. É muito melhor você colocar isso pro final, que lá no início, né, igual eu tinha falado. Então, para de errar isso e para de colocar um obrigado no final, que não faz sentido nenhum. Bom, então fica essas dicas aí, desses 14 erros que as pessoas normalmente cometem, e você tem que rever todos esses 14 erros para você parar de cometer esses erros também. Bom, então se você gostou de todas essas dicas, eu vou pedir para vocês ajudarem a gente aqui também. Então se inscreve no canal, compartilha para quem você acha que comete algum desses erros e precisa melhorar isso. E também eu vou deixar o slide aqui embaixo aqui para vocês acompanharem caso surjam essas dúvidas e tudo mais. E mais uma coisa, eu gravei um vídeo aqui mostrando para vocês como criar esses slides bonitos desse jeito, e também um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card de como se sentir mais seguro na hora de apresentar. Então dá uma olhada em um desses vídeos depois para você começar a melhorar as suas apresentações.